Jesus, abençoe a minha casa e todos os que moram aqui. Coloque suas mãos ensanguentadas e ressuscitadas em cada um de nós, Senhor. Restaure o nosso coração e nos dê uma vida nova. Visita cada cômodo da minha casa, Senhor. Entre na sala e nos ensine a ter mais diálogo nos momentos em que estamos reunidos, ter mais compreensão e mais união. Passe pela cozinha e abençoe o nosso alimento e nos dê a graça de nunca faltar o pão na mesa e de sabermos partilhar com os que mais necessitam. Passe pelos quartos, Senhor, espalhando seu amor infinito sobre todos, libertando e curando cada um, para que assim vivam sempre em sua divina vontade. Vem, Senhor Jesus, toma posse do meu lar e faça dele a sua morada, nos livrando de todo o mal, nos fortalecendo na fé e no seu amor infinito. Santifica, Senhor, a minha família. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, não é? É dia o quê? Dia 16, não é? Hoje é o dia de devolver as tarefas de dezembro. Lembram, né? Que as tarefinhas xerocadas que vocês levaram no dia 2, né? Que os pais de vocês levaram no dia 2 de dezembro, vão devolver hoje, dia 16, não é isso? Então, ó, lembrando, antes de eu começar, lembrando que tá chegando o dia 18, né? E dia 18, quem passou por média vai ficar de férias, não é isso? E quem ficar na recuperação vai receber, ó, dia 18, tarefas para fazer de recuperação, certo? Então, ó, quem não me entregou as tarefas, certo? Quem não me entregou as tarefas vai para recuperação, né? Porque eu já pedi, e tem gente que não me entregou nada. Então, vai ficar na recuperação, tá certo? Nossa aula hoje será de português, certo? Religião e português, religião e história, certo? Português, religião e história. Eita, hoje eu tá cabeça meia pra lá, né? Então vamos à nossa agenda. Peguem a agenda para copiar. Então, ó, aqui nós temos a agenda, certo? E temos história. Hoje nós teremos aula de história, português e matemática, certo? Então, história, livro, páginas 424 e 425. Português, folha xerocada e no livro, página 110. E matemática, nós teremos folha xerocada, certo? Então, vou mostrar a vocês as folhas xerocadas. Português, né? Folha xerocada também, e no livro. Aí, português é esta aqui, ó, gente. Tá vendo aqui?
português, ok? E este aqui, ó, matemática, certo? Podem copiar. Então, vamos começar com português, certo? Mas antes de começarmos, não esqueçam, né, que dia 18, certo? Vocês terão uma surpresa. Então, fiquem em casa, tá certo? Não venham para a escola, não. Fiquem em casa dia 18, ok? É uma surpresa. Não vou dizer não, viu? É surpresa. E dia 18 também tem o resultado, né? De quem passou e de quem está na recuperação. Vamos começar com o português. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 109 e coloquem em classe. Página 109. Certo? Estou esperando vocês colocarem em classe. A página 109. Colocaram? Todos colocaram? Então, vamos ver aqui. Na página 109, nós temos o seguinte, né? Vocês lembram do adjetivo pátrio, não lembram? Que eu trabalhei com vocês. Pátrio já está dizendo pátria, não é? Então, pátrio vem de pátria. Adjetivo são aquelas palavras que dão qualidade ao substantivo, não é? E nós temos o adjetivo pátrio, que é aquele que é em relação à nossa pátria, né? Ou seja, o lugar onde nascemos. Aí nós temos aqui, na página 109, vejam mesmo aí, aprendendo um pouco mais. Adjetivo pátrio é a palavra que indica o país, né, onde a pessoa nasceu. Ou seja, indica a nacionalidade dela. Ligue o substantivo próprio aos adjetivos pátrios. Então, acompanha aí. Letra A. Quem nasce na França, né, é chamado de quê? Francês ou francesa, né? Francês se for homem, francesa se for mulher. Na letra B, Inglaterra. Qual é o adjetivo pátrio de Inglaterra? É o quê? É inglês ou inglesa? Não é? Liguem aí, viu? Preste atenção, é para ligar. Na letra C, Polônia. Polônia é o quê, gente? Digam aí para mim. Polônia é? Muito bem. Polônia vai ligar para quem? Para polonês ou polonesa, não é? Letra D, Holanda. Holanda. Quem nasce na Holanda é o quê, gente? Holandês ou holandesa, não é? Olha que aqui tem o feminino e tem o masculino, né? Holandês masculino e holandesa feminino. Quem nasce na China é o quê? Ó, aquele olhinho apertadinho é o quê, gente? Chinês ou chinesa. Na letra F, Noruega. Quem nasce na Noruega é o quê? Norueguês ou norueguesa. Muito bem, gente. Portugal. Quem nasce em Portugal é o quê? Português ou portuguesa. E quem nasce na Irlanda? Quem nasce na Irlanda é o quê? Irlandês ou irlandesa. E na Finlândia? Na Finlândia é o quê? É o quê? Finlandês ou finlandesa, né? Então, vocês estão vendo aí, nos adjetivos pátrios, está falando também sobre o quê?
o feminino, o masculino e o feminino, não é? Que são os substantivos, ok? Então, vocês ligaram, né? Os adjetivos pátrios às suas nacionalidades, não é isso? Que são adjetivos pátrios. Agora, nós vamos ver algumas palavras terminadas em agem, oso, exa, izar, com Z, né? E izar com S. Então, temos aqui, ele manda ler uma informação, certo? Aí diz aqui, 81% afirmam saber pouco ou nada sobre cooperativas de reciclagem. 95% concordam que o jeito correto de descartar os resíduos é separando por tipos em saquinhos, né? Mais. Aí nós temos, ele diz, observe que as palavras reciclagem e jeito são escritas, respectivamente, com G e com J, não é? Porque nós temos reciclagem com G e jeito com J. Aí ele diz, mas o som dessas letras é o mesmo em ambas as partes, né? Porque se a gente diz reciclagem, gen e jeito, tem o mesmo som. Se você apenas ouvisse a palavra reciclagem, não perceberia que ela deve ser grafada com letra G, né? Porque quando a gente vai escrever, se a gente não prestar atenção, a gente pode trocar as letras, não é mesmo? Então ele diz, sempre que a letra G vier seguida das vogais E e I, né? Sempre que ela vier seguidas das vogais E e I, não é isso? E e I, ele diz o seguinte, será pronunciada com o som de J, certo? Então, sempre que a letra G vier seguidas com as vogais E e I, ela vai ter o que? O som de J, ok? Além das palavras com a terminação agem, a letra G também deve ser empregada em substantivos que trazem as terminações igem e ugem. Exemplos, origem, né? Quando a gente fala origem, né? Aí nós temos penugem, origem, penugem, certo? Que ele diz o quê? Que as palavras com as terminações agem, a letra G também deve ser empregada em substantivos que trazem as terminações igem, ugem, né? Então, origem e penugem. Porque, ó, ugem, olha aqui, ó, ugem e aqui, ó, igem. A letra G. Aí, quando a origem de uma palavra é outra escrita com J, usamos nessa palavra a mesma letra, J, né? É o caso de jeito. Jeito, a gente não escreve assim, não é? Jeito, nós escrevemos assim. Então, jeitoso, que é de origem, vai ser com J também, né? É o que ele está dizendo. Jeito, jeitoso, ajeitar, jeitinho, são tudo derivadas, são tudo palavras derivadas de jeito, né? Jeitinho, ó. Jeitinho, jeito, jeitoso. Então, tudo vem do derivado, né? Essas palavras são derivadas de quem? Da palavra jeito. Aí nós temos também o seguinte. Nas palavras, assim como usamos a letra J na escrita de palavras derivadas de palavras com J, e G nas palavras que terminam em agem, igem e ugem, como nós vimos. Aí ele diz, há outras palavras derivadas que têm formas próprias de serem grafadas. São palavras
por exemplo, com o sufixo oso, esa, isar e isa, né? Isar com Z e isar com S. Aí nós temos capricho, capricho, caprichoso, né? Com S. Bom, bondoso, com S. Final, né? Aqui já vem a terminação com isar, com Z. Final, finalizar. Útil, utilizar, com Z, não é? Belo, beleza, que vem com esa. E isar, com S, aí vem pesquisar, vem análise, analisar, não é? Analise ou análise, né? Analise ou análise estão com S, são escritos com S. Aí ele diz, note que as palavras terminadas com oso são adjetivos, que se derivam de substantivos, né? Jeito, jeitoso. As palavras escritas com essa são substantivos que se derivam de adjetivos, né? Belo, beleza. Triste, tristeza. As palavras escritas com as terminações isar e, né? Isar com Z e isar com S são verbos. Se a palavra original for grafada com is, o verbo será escrito com isar. Se não, será grafado com isar, né? Quando ele diz que se a palavra original for grafada com is, né? Como, digamos, isar, pesquisa, então vai ser pesquisar com S. Com S. E análise, né? Analise ou análise, também com S. Aí, se a palavra original for grafada com is, o verbo será escrito com isar. Se a palavra original, não é isso? Se não, será grafado com isar com Z, certo? Então, como no caso final, finalizar, não é? Útil, utilizar. Já a outra é com S. Então, pesquisa, pesquisar. Análise, analisar com S. Não é isso? Então, ó, nós vimos, né? Palavras terminadas com age, oso, esa, isar e isar com S. Isar com Z e isar com S. Não é mesmo? Pronto? Então, agora nós passaremos, certo? Para matemática, ok? Então, vamos agora para matemática. Pronto? Agora vamos começar com matemática, né? Fazendo uma revisão da tabela, que é a transformação da unidade, né? Isso, menor para a maior. Já expliquei a vocês que, né? Nós temos a tabela o quê? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, né? Decímetro, centímetro e milímetro. Não é isso? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, essa é a tabela que nós temos, não é? Para transformações de medidas de comprimento. Então, aqui nós temos as medidas maiores, que é o quilômetro, né? Aqui as menores, que é o decímetro, centímetro e milímetro. Maiores são quilômetro, hectômetro e decâmetro. Não é isso? Quando formos deslocar a vírgula para cá, a gente multiplica. Quando for voltando, a gente divide. Não é isso?
lembram que eu falei para vocês, não foi? Então, eu espero que vocês realmente tenham entendido essas transformações de, né, de medidas. Quando eu vou multiplicar, né, quando eu desloco a minha vírgula para a direita, eu multiplico por 10, por 100, por 1000. Quando eu volto, né, para a esquerda, aí o que é que acontece? Eu divido por 10, por 100 e por 1000. Ou seja, há o deslocamento da vírgula. Não é isso? Então, vocês têm aqui na página 203, certo? Na página 203, vocês têm o seguinte: escreva por extenso as medidas de comprimento. Então, o que é que a gente pode, né? Como é que eu leio essa medida de comprimento? Escreva por extenso, bote aí na página 203. Página 203 em classe. Botem aí. Certo? Coloquem na página 203, classe. E a data de hoje. Na página 203, nós temos o seguinte: escreva por extenso as medidas de comprimento. Então, como é que a gente lê esse aí, gente, na letra A? É 11 o quê? 11? 11 metros, né? Então, eu leio na página 203, 11 metros, a letra A. Na letra B, eu tenho o quê? 4 quê? 4 decímetros. Muito bem. Na letra C, nós temos o quê? 62, o quê? Centímetros. Muito bem. Na letra D, eu tenho o quê? Eu tenho 1,80 m. Certo? Na letra E, eu tenho o quê? 2 metros e 243, o quê? Milímetros, certo? 1,243 milímetros, certo? E na letra F, eu tenho o quê? 331, o quê, gente? 331 milímetros, ok? Segundo, transforme as medidas em metros e observe o modelo. Vamos ver? Aí vocês têm na tabela, né? Transforme essas medidas em metros. Eu vou dar um tempinho para vocês transformarem, certo? Para eu corrigir e ver se vocês acertaram, ok? Então, transformem aí, rapidinho. Pronto? Vamos ver? Vamos ver se vocês acertaram? Bora lá. Então, vai ficar aqui, ó, 53 decâmetro para metro, certo? Todas essas transformações foi para metro, da primeira tabela, né? Que é a segunda questão. Então, toda ela é para metro. Então, vai ficar o quê? 53, certo? Vai ficar assim, ó. Cadê? Deixa eu botar aqui para vocês corrigirem aí. 5, 3 e 6, certo? Então, a vírgula vai ficar, ó, aqui. E aqui vai ficar o quê? 53,6 metros. Aqui vai ficar 4, 6, 1 e 0. Então, vai ficar o quê? 4.000
610 metros. Porque aqui está o que, gente? Está multiplicando, né? Por 10, 100 e 1000. Aí o outro vai ficar também o quê? 61, 74, a vírgula fica aqui, e aqui, ó, o zero. Então, vai ficar 6.000, vai ficar assim, 6.174, né? Aí a vírgula aqui, ó, metros. Aqui, 2, né? 270. Vejam, ó. Aqui, ó, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Então, vai ficar aqui, ó, 2,270 metros. E no outro, que é aqui no último, daqui, vai ficar 1,504, que vai ficar 1,504 metros. Pronto. Essa é a tabela, certo? Da segunda questão. Segunda questão da página 203, certo? Página 203. Então, corrijam aí direitinho. Corrijam para a gente ir para a terceira questão. Corrijam aí. Corrigiram? Posso apagar? Pronto, né? Então vamos para a segunda tabela. Eu não vou apagar nem essa tabela, viu, gente? Eu vou deixar essa tabela aqui porque eu já aproveito para a terceira questão. Então, na terceira questão, eu tenho o seguinte. A terceira questão eu tenho o seguinte. 30 decâmetros para metro, né? Decâmetro é o quê? É voltando, não é isso? Aliás, de decâmetro, voltando não, de decâmetro para metro, né? Para a direita. Então, vamos lá. Quanto é que dá aqui? Dá justamente... Aí aqui fica 66,5, né? Decâmetro. Aqui na segunda parte, 32 e 100. Aí fica aqui o resultado. 32 centímetros. Porque aqui é o quê? É de quilômetro para... De quilômetro não. É de hectômetro para decâmetro, né? O primeiro, que foi esse aqui. E esse aqui é de decâmetro para centímetro, certo? Agora, 743,5 metros para centímetro. Então, ó, vai ficar 74, 35, 350 centímetros, certo?
E aqui, 2,57 decâmetro para milímetro. Então, vai ficar 25 decâmetro, né? Cadê? Decâmetro. Então, ó. 2, qual é o número? Para quê? Para milímetro, né? Hectômetro. Aqui. 1 hectômetro. Um 1.500 decímetro. Pronto. Então, aqui tá a tabela, não é isso? A segunda tabela, que é a terceira questão, onde você tem aqui, ó, transformação de decâmetro para, né, de decâmetro, tá vendo aqui? Porque ele está pedindo, primeiro ele pediu de quê? Ele pediu de hectômetro para decâmetro, né? Eu botei onde? De hectômetro. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu conferir aqui, que eu troquei aqui. Viu, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui não é decâmetro, não. Vamos ver aqui direitinho. Aqui é decâmetro mesmo. Eu que coloquei errado aqui, certo? Aqui, ó, é 6, né? E aqui 5. É assim. Aqui também. Deixa eu apagar aqui para colocar direito. Aqui é 3, né? 6. Aqui é 3, 2, 1, 0, 0. Termina em centímetro. Deixa eu ver se o outro tem certo. O outro também é de hectômetro, né? E aqui também, deixa eu ajeitar. 32, 7, 74, e 50. Hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, né? Centímetro, tá certo. E esse aqui, tá faltando o quê? Decímetro. Ok, tá certo. E o 25 foi que eu apaguei, né? Tá faltando só o 25. O 25 é de decâmetro, certo? Para milímetro. Porque eu tinha trocado, que eu me confundi com o primeiro. Então tá aqui, ó, hectômetro, né? E aqui estão a transformação, certo? Porque eu troquei só ali, aqueles 3 ali foi que eu tinha trocado. Eu não tinha lido direito, que começava em hectômetro, né? Pronto, então tá a tabela aí, corrijam direitinho. Deixa
Deixa eu botar aqui para ela ficar melhor para vocês. Essa é com esta é com essa e essa é com essa, ok? Tá vendo aí? Pronto, muito bem. Pronto? Então, ó, terminamos matemática e vamos passar para história, ok? Então, voltamos com história. Pode terminar de corrigir aí. Pronto, aqui nós temos história, certo? E história, nós vamos falar um pouquinho, né? Revisar, porque nós já trabalhamos tanto no dia 13 de maio, que falamos sobre a libertação da abolição da escravatura, não é? Como falamos também no dia 20 de novembro, que foi o dia comemorado, né, a consciência negra, que envolve também o que? As leis, né? Envolve as leis, envolve Zumbi dos Palmares, que justamente foi em homenagem a ele que criaram o dia, né, 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Aí nós temos aqui na página de vocês 423, coloquem aí em classe a data de hoje, onde tem as leis pelo fim da escravidão, certo? Então coloquem aí em classe a data de hoje, na página 423. A gente vai fazer só uma recapitulação sobre essas leis, tá certo? Pronto? Colocaram? Então vamos ver. As leis pelo fim da escravidão, nós sabemos que foram 4, não é isso? A primeira foi a lei, o quê? Eusébio de Queiroz, que essa lei proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Então, estava proibido a entrada de africanos, né, no Brasil para trabalhar como escravos. Ou seja, eles eram comprados na África, né? Eles vinham da África para cá para ser vendidos. Então, eram comprados para trabalhar nas lavouras, nas casas dos senhores de engenhos. Então, foi proibido, né, essa vinda, essa entrada dos africanos aqui no Brasil, certo? Então, estava proibido. A lei Eusébio de Queiroz proibia a entrada, né, de escravos aqui no Brasil. Tivemos a lei o quê? A lei do ventre livre. Que a lei do ventre livre, né? Filhos de escravos que nasceram a partir de 28 de setembro daquele ano seriam considerados livres. Então, quem nascesse a partir daquela data seriam livres. Tivemos também a lei dos sexagenários, que libertava os escravos a partir de quê? De 65 anos. Lembram que eu falei para vocês, né? E também, por último, nós tivemos a Lei Áurea, que foi a lei que libertou todos os escravos, assinada por Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, não é mesmo? Então, a Lei Áurea, ela foi de grande importância. Foi ela que deu, né, a carta de alforria aos escravos. Então, eles foram libertados no dia 13 de maio de 1888. Então, foi a última lei e que libertou realmente todos os escravos, não é mesmo? E após a libertação, os ex-escravos, eles foram inseridos na sociedade como pessoas assalariadas. Então, depois deles libertos, eles podiam trabalhar em outras casas que eles quisessem, ganhando seu próprio salário, né? Porque como escravos, eles não ganhavam nada. Eles teriam que trabalhar e se não trabalhassem,
eles podiam apanhar até morrer, mas eles teriam que fazer o que os senhores de engenhos quisessem, certo? Então, ao serem libertados, muitos não tinham para onde ir, né? Eles ganharam a liberdade, mas não garantiam aos recém-libertos, eles davam a liberdade, mas não garantiam, não é isso? É uma vida melhor. E de repente eles estavam sem casa, sem comida, sem trabalho, por quê? Porque eles estavam habituados àquela vida, não é mesmo? E sem terra para plantar. Enfim, tinham liberdade, mas não tinham igualdade. Não eram considerados, né, iguais. Tinha aquela discriminação. E nós tínhamos também, né, o cotidiano após a abolição foi o quê? A proibição da escravidão não resultou na inclusão dos escravos na atividade de trabalho assalariado. Por isso, a forma como a população negra se inseriu na sociedade variou de acordo com a região. E nas áreas rurais, muitos dos antigos escravos se tornaram dependentes dos proprietários de terras e continuaram a desempenhar funções tanto no plantio quanto prestando serviços como peões, empregados domésticos. Então vocês viram o seguinte, eles tiveram a liberdade, mas eles não foram inseridos realmente na sociedade, né? E sempre houve a discriminação. Então, está aí as 4 leis que libertou os escravos, né? A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e, por último, a Lei Áurea, né? Essas leis foram importantíssimas para justamente o quê? Para a libertação dos escravos, ou seja, para a abolição da escravatura, não é mesmo? Então, ó, nossa aula vai ficando por aqui, né? Lembrando, novamente, que fiquem em casa, dia 18, que faremos uma surpresa, certo? Então, ó, dia 18, resultado, quem passou fica de férias, né? E quem não passou vai para a recuperação, tá certo? Então, se não me entregar as tarefas, então vão para a recuperação, ok? Então, por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro para todos.